Quantos amam a palavra do Senhor aqui? Também sou apaixonadão por ela. Sou gamadão na palavra de Deus. Então você, assim como eu, quero que você abrisse com muita alegria no livro de Colossenses, o capítulo 1 e o versículo 13. Aleluias! Ó, comemoração, que eu só jogo pra cima do meio. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Esse versículo, queridos, é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Gosto de tudo, gosto da Bíblia inteira. Mas esse versículo, nossa, toda vez que eu leio ele, eu tenho vontade de gritar ele, só que o inferno inteiro. Ah, vocês me perderam. Que essa é a verdade. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos a ele, perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ora,
agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isso é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aleluias. É um texto um pouco comprido, mas é um texto muito forte. Esse texto ele fala muito sobre Jesus. Toda vez que você vê aqui, ó, nele, ele, por causa dele, este, está falando de Jesus. Sabe, queridos, e o tema dessa, deu tempo de fazer arte? Viu? Aqui, ó, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Querida, a palavra diz que Jesus, Ele é o nosso alicerce, que Ele é a pedra angular, que Ele é a principal pedra de esquina, Ele é o fundamento das nossas vidas. A Bíblia fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primogênito, aquele que morreu e ressuscitou, o cordeiro, o leão, Jesus, o meu e o seu Salvador. Sabe o que quer dizer? A nossa vida precisa estar fundada, firmada, construída, edificada sobre Jesus. Sabe, às vezes nós temos o hábito de construir as nossas vidas sobre várias coisas. Sabe, muitos de nós construímos as nossas vidas em cima de amizades, em cima de relacionamentos, em cima de ministérios, em cima de títulos. Só que uma hora ou outra, querido, tudo isso vai passar. E se a tua vida não estiver firmada em Jesus, ela vai ruir, ela vai desmoronar. Sabe, queridos, já faz algum tempo que Deus ele tem falado algo ao meu coração. Eu até ministrei algumas semanas atrás a respeito disso, de que está chegando um tempo, e eu creio que algumas pessoas já estão vivendo esse tempo onde a gente está sendo sacudido por dentro, sabe? A Bíblia fala que um dia, falei isso, só vou explicar rapidinho. A Bíblia fala que um dia Jesus falou para Pedro: Pedro, o diabo está pedindo para peneirar você. E aí Pedro, imagina o Pedro naquela felicidade, não, ainda bem que ele pediu para o Senhor, né, Jesus? E aí Jesus, a resposta que Jesus dá para ele: ó, estou orando por você, hein, cara. Estou orando por você, ou seja, a peneira vai comer sorte. Sabe, queridos? E eu sinto que nós estamos esses dias, alguns de nós, eu não sei você, mas eu sinto isso comigo. Parece que tudo dentro de mim está sendo sacudido. Parece que tudo dentro de mim está sendo abalado, cara. Parece que está acontecendo um terremoto dentro de mim. Sabe? A minha fé tentando me balançar, me abalar. Sabe, queridos, nós somos edifícios do Senhor. A Bíblia nos chama de edifício, que nós somos construídos, uma casa que está sendo construída. E o exemplo que Deus ele me dá, eu já falei isso também, que Deus ele sabe que eu sou meio lerdo para entender as coisas, então ele fala comigo das coisas do jeito mais simples. Ele me dá os exemplos mais bobos que tem, porque fala para Jesus, vai devagar, senão a gente não entende, né? Vou comparar com as coisas que eu consigo entender aí. E eu sinto que são dias, que são tempos, onde, quantos aqui já viram uma casa, quando ela é construída, e o pessoal bate a laje da casa? Quem aqui já viu uma casa, o pessoal bateu a laje da casa, e a casa lá dentro da laje está cheia de escoras de madeira, assim? Quem já viu isso? Quem já viu essa cena? Glória a Deus. E eu sinto, queridos,
que Deus ele está vindo, é como se Deus estivesse metendo o pé em todas essas esporas de madeira que existem dentro da casa, sabe? Para ver se aquilo que foi construído vai permanecer em pé mesmo. É como se Deus estivesse tentando não. Eu sinto que Deus ele vai começar a tirar as nossas seguranças sobre algumas coisas. Porque escoras falam de apoios, daquilo que nos passa segurança. E às vezes a gente fala tanto, Jesus, me tira tudo menos o Senhor. E olha, cara, eu sinto que Deus ele vai começar a tirar tudo mesmo. Para ver se aquilo que a gente tem é só o Senhor mesmo. Eu sinto que Deus parece que ele está vindo metendo o pé mesmo. Todas essas escolas, se achuta. Quase Pedro. Para ver se aquilo que foi construído, querido, vai permanecer ou não. Você é edifício de Cristo. E a Bíblia fala que todo edifício que é nele construído cresce. 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 E você precisa ter uma fortaleza construída dentro de você. Porque todos nós passamos por momentos difíceis, por estações das nossas vidas. E às vezes a gente passa por tempestades e se não tiver algo construído dentro de você, querido, você não resiste. E é por isso que você precisa construir e edificar a tua vida sobre Cristo. Ele precisa ser o alicerce, Ele precisa ser a tua segurança. Que Deus Ele vai tirar tudo aquilo que te passa segurança. Não coloque a tua segurança em nada mais, querido, do que em Jesus. Em nada mais. Não coloque a tua segurança num título. Não coloque a tua segurança numa liderança, de um ministério, de uma célula, de um setor. Não coloque a tua segurança em cima de um ministério. Não coloque a tua segurança em cima de um discipulador, em cima de um discipulado. Coloque a tua segurança, coloque em Jesus. Construa a tua vida, edifique a tua vida sobre Jesus. Sobre Jesus. Sabe, queridos? Porque quando nós construímos a nossa vida sobre Jesus, algo vai acontecendo dentro de nós. Nós vamos sendo construídos e nos tornando cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Jesus é o molde da minha e da tua vida. Nós podemos ter várias referências, nós podemos ter homens de referência. Eu tenho várias pessoas que são referências para mim. O pastor Jobert é uma referência para mim. O discipulador Diegão ali atrás é uma referência para mim. Tantos homens de Deus que são referência para mim. Mas molde, querido, é só Jesus. O molde da minha vida é Jesus. O molde da tua vida precisa ser Jesus. A Bíblia o chama nesse capítulo, no versículo 18. A Bíblia fala que Ele é o princípio e Ele é o primogênito. Ou seja, todos os que vêm depois dEle precisam ser iguais a Ele. Mas muitas vezes o que tem acontecido no nosso meio é que nós estamos querendo tornar Jesus igual a mim, ao invés de me tornar igual a Ele. Tem sido pregado um Cristo em tantos lugares, que não é o Jesus que a Bíblia nos mostra. Mas nós precisamos conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo, para que nós nos tornemos parecidos com Ele. A Bíblia já diz que você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, amém? Só que não adianta só pensar igual Jesus, você precisa fazer igual Jesus. É por isso que Filipenses fala assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que também houve nele. Porque às vezes você entende muita coisa, você tem conhecimento teórico de muita coisa, mas isso não faz você mudar nada. Quantas pessoas você já foi falar de Jesus e a pessoa já falou assim: eu já ouvi falar de Jesus.
Quem aqui já aconteceu isso? Ah, Jesus é aquele cara magrelo, feio, que está lá pendurado na cruz, não é? Está lá morrendo, tadinho. Mas é tudo conhecimento, conhecimento teórico. E às vezes nós que estamos fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, também estamos cheios desse tipo de conhecimento. Eu não estou pregando contra isso, muito pelo contrário, cara. Estuda a Bíblia mesmo, cara. Mergulha, vai de cabeça mesmo. Vai mesmo, cara. Você pode fazer uma teologia, entra de cabeça, cara. Faz mesmo, estuda. Mas tudo isso precisa aumentar a tua fé, precisa te levar para mais perto de Jesus. Não importa quantos versículos você tem decorado, não importa quantos versículos você vive, cara. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, mas ele não é nada parecido com Jesus. Sabe, querido, nessa noite eu quero que você pense onde é que a tua vida está sendo construída, onde é que a sua vida está sendo edificada, dia após dia, com quem você tem se tornado parecido, dia após dia, com quem você tem se parecido mais. Com quem é que você tem se parecido mais? Esse foi o principal motivo, querido, pelo qual Cristo morreu na cruz, para nos salvar, para nos levar para o céu, para nós sermos parecidos com Ele. Sabe, querido, e o motivo de muitas pessoas não entrarem no céu vai ser justamente porque elas não se parecem com Jesus. Jesus conta que um dia, que no final dos tempos, muitos chegarão diante do Pai e falam assim: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. E a Bíblia fala que o Pai vai virar para eles, Deus vai virar para eles e falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A Bíblia fala que o Pai só conhece o Filho. Ou seja, se Deus olhar para você e não ver Jesus em você, não identificar Jesus em você, Ele vai falar assim: eu não conheço, eu só conheço o Filho. Eu só conheço o Filho. Eu só conheço o Filho. É por isso que Deus Pai, no final dos tempos, Ele tem que olhar para você e Ele tem que ver Jesus em você. Ele tem que ver Jesus em você. Sabe, queridos, nós precisamos sondar o nosso coração. É tempo de nós sondarmos o nosso coração. Vermos onde é que a nossa vida está sendo construída. A tua vida cristã, cara, não pode ser uma casa de férias que você vai de vez em quando para lá. Tem que ser o lugar onde você mora, cara. Jesus não morreu na cruz para ser só um sábado seu. Jesus não ressuscitou, não passou, não venceu a morte, o inferno, para ser só um final de semana na tua vida, para ser só um dia por semana. Ele te deu a eternidade, Ele me deu a eternidade, Ele me fez eterno, para que Ele pudesse ser a minha eternidade. Não tem outro motivo de Deus ter te dado a vida eterna, cara, se não for para passar todos os dias com você. Você vai esperar chegar no céu para viver isso? Por quê? Meu querido, quando você hoje pode começar a edificar e construir a tua vida sobre Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós só temos a esperança de um dia estar lá, se Cristo estiver em nós, se Cristo estiver em você, se Cristo for achado na tua vida, se Cristo for identificado em você. Nós somos a noiva, queridos.
somos a noiva. E nesse casamento celestial, a noiva não é o principal, cara. No casamento dos céus, o noivo é o principal. Jesus. Quem está esperando no altar é a noiva, não é o noivo. Quem está lá parado no altar é a noiva, não é o noivo. É como se o Espírito Santo levasse a noiva até o altar. E é isso que a Bíblia fala. E lá no altar a Bíblia fala que os dois, o último versículo de Apocalipse diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. É invertido. É o Espírito Santo te preparando, te levando até o altar. E lá no altar, você e ele olham para a eternidade e esperam a vinda do noivo. E ficam: vem, 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 vem. Mas nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos guardar o nosso coração e entender que nós somos noiva. Sabe, queridos, às vezes eu ouço algumas pessoas falarem mal da noiva, falarem mal da igreja, como se fosse um padrinho do casamento. Como se ele não fosse a noiva, como se ele não fizesse parte daquilo. Como se o problema também não estivesse nele, como se ele não fosse causa e parte daquele problema. Ele fala da noiva como se ele fosse um convidado. Mas eu não sou convidado não, eu faço parte da noiva. Faz em mim, começa em mim. Muda mesmo, Deus, muda eu, rasga eu no meio, arrebenta. Você faz parte da noiva de Cristo, querido. Você faz parte da noiva de Cristo. Você faz parte da noiva de Cristo. Mas como é que está o teu relacionamento com Cristo, com o cabeça? A Bíblia o chama de o cabeça do corpo. Cristo é o cabeça do corpo. Mas às vezes parece que a gente é um corpo sem cabeça, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, do nosso meio, tomar as decisões que eu quero. Mas a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, você está dizendo para Ele: Senhor, eu estou te dando o direito de fazer tudo que o Senhor quiser, do jeito do Senhor. Mas às vezes nós agimos como um corpo sem cabeça, um corpo descabeçado. Mas nós precisamos voltar e nos sujeitar novamente a Cristo, querido. Vou te fazer uma pergunta: quando foi a última vez que você pediu a opinião de Jesus a respeito de uma decisão que você ia tomar? Quando foi a última vez que você pediu a opinião dele? Falou: Jesus, o que é que eu faço aqui? Que decisão que eu tomo? Eu vou para cá ou eu vou para lá? Eu vou para frente, vou para trás, eu paro, eu corro. E aí que está o problema, a gente faz muita coisa sem perguntar para Ele. E às vezes nós dizemos: Senhor, eu preciso do Senhor, eu não sei fazer nada sem o Senhor, mas às vezes a gente está fazendo tudo sem Ele. Sabe, queridos, nessa noite é uma noite para você olhar para o teu coração, sondar o teu coração, olhar para dentro de você e pensar onde é que a tua vida está sendo construída, onde é que a tua vida está sendo edificada. Cristo é realmente a pedra angular, Ele é realmente o teu fundamento, o teu alicerce. Ou Jesus é só um nome bonito que você escreve no status do WhatsApp? Ou será que Jesus é só um colarzinho que você anda pendurado no pescoço? Quem é Jesus para você?
Quem é Jesus para você? Sabe, queridos, Ele é muito mais do que eu e você podemos imaginar. Ele é muito mais do que eu e você podemos mensurar. Ele é muito maior do que eu e você podemos dizer. Mas precisa existir em nós o desejo de conhecê-lo, a profundidade, a largura, o comprimento, a altura. Cristo em nós é a única esperança de glória. Cristo em você é a única esperança de glória. Cristo em você é a tua única esperança, cara. Sabe, é tempo de você parar e sondar o teu coração. Sabe, queridos, a Bíblia nos chama de corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E nessa noite eu quero ser um pouco profético nessa explicação, mas eu quero que você entenda. A Bíblia nos chama de corpo de Cristo. E algo que tem, eu não sei se você sabia, mas um dos principais órgãos do corpo humano são os rins. Os rins que eles servem para filtrar todo o líquido que nós ingerimos, todo alimento. Ele filtra. Os rins são um filtro do corpo humano. E quando os rins de uma pessoa param, o sangue daquela pessoa é contaminado, todo o corpo dela é contaminado com todas aquelas impurezas, porque o rim não fez o papel que ele devia ter feito. Ele não filtrou. Sabe, queridos, mas nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós estamos com um problema sério nos rins. Porque os rins são o nosso filtro. Os rins são a nossa capacidade de arrependimento. Os rins é a capacidade que eu e você temos de olhar para algumas atitudes nossas e falar assim, nossa, realmente, isso que eu fiz foi errado. Meu irmão, aquilo que eu fiz com você foi errado. Me perdoe. Nós estamos com uma deficiência, queridos. A nossa falta de capacidade de arrependimento. Nós estamos com um sério problema, como igreja, como corpo de Cristo, em identificar aquilo que nós fazemos de errado. Sabe, querido, eu falo sobre esse assunto dos rins, porque a minha avó faleceu disso. A minha avó, ela faleceu porque os 2 rins dela pararam de funcionar. E uma pessoa, quando os 2 rins dela param de funcionar, ela começa a passar por um processo chamado hemodiálise. E ela precisa fazer hemodiálise 3 vezes por semana. E eu lembro que a minha avó sobreviveu dessa maneira, esperando um doador. Na verdade, como ela era bem de idade, o médico falou que não adiantava doar os rins para ela. E minha avó passou 7 anos fazendo hemodiálise, onde ela ia para uma clínica. E eles espetavam uma agulha numa artéria dela, 2 agulhas. E numa agulha saía todo o sangue do corpo e na outra agulha retornava. E passava por uma máquina onde limpava o sangue dela e voltava. Minha avó quase morreu várias e várias vezes passando por esse processo. Até um dia que ela não aguentou mais e infelizmente faleceu. Sabe, queridos, às vezes nós como corpo de Cristo estamos passando por alguma hemodiálise. A capacidade que nós tínhamos que ter de olhar para as nossas atitudes e falar assim, nossa, realmente eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso deixar de fazer isso. Meu querido, me perdoe, eu não tenho.
E aí eu tenho que passar por uma hemodiálise espiritual, onde alguém precisa vir e mostrar para mim, onde alguém precisa vir e falar para mim, onde alguém precisa vir e apontar e me mostrar. Paulo diz que aquele que julga a si mesmo não é julgado por ninguém. Então, se você está sendo julgado por muita gente, querido, é porque você não está julgando a si mesmo. É porque você não está se autoexaminando. É porque a nossa capacidade de arrependimento, o nosso senso moral para olhar para a nossa vida e perceber que aquilo que nós estamos fazendo é errado, está falho. E um corpo não resiste, querido. É por isso que Davi fala nos Salmos, o Senhor é aquele que esquadrinha o meu coração e esquadrinha os meus rins. E às vezes a gente precisa falar para o Senhor, Senhor, esquadrinha os meus rins, vê se eu estou com falha em arrependimento, Deus. Vê se eu estou falhando nisso, Senhor. Sabe, querido, a vida com Cristo é uma vida de arrependimento, cara. Mas não porque você está arrependido de ter vindo para Cristo, não. É porque cada vez que você vai se aproximando dEle, você vai percebendo o quão falho você é. Quanto mais perto dEle você está, mais perfeitamente você o vê. E mais você percebe o quão falho você é. Sabe, queridos, às vezes a gente está olhando para Jesus, está achando Jesus tão parecido comigo. Às vezes acontece comigo, eu olho para Jesus e falo, Jesus está parecido comigo. Tem um problema muito grave nisso, querido. Agora, quanto mais perto eu estou dele, mais eu percebo quão falho eu sou. Quanto mais próximo dele eu vou chegando, mas eu vou percebendo o quanto eu preciso ser transformado ainda para me parecer com Ele. Mas eu percebo. Sabe, queridos, e eu sempre digo isso para todas as pessoas com quem eu converso. O único caminho para um avivamento, querido, que nós queremos viver, que nós desejamos, que nós precisamos, que a gente precisa de uma intervenção divina nos nossos dias, cara. A gente precisa que Deus intervenha e fale, não, acabou. Mas o único jeito disso acontecer, querido, é com quebrantamento, é com humilhação, é com arrependimento. Nós olhamos tanto para a palavra de Joel e a gente quer tanto, depois daqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas antes disso, fala assim, dai voz de jejum e de oração. Manda os sacerdotes, os ministros rasgarem o coração ao invés das vestes. Fala para eles chorarem e se arrependerem. Sabe, querido, eu tenho falado para Deus, eu não quero ser um daqueles que vão experimentar só o resultado, eu quero ser um dos causadores. Eu quero ser um dos causadores, Deus. Eu quero ser um dos causadores, então para ser um causador do avivamento eu preciso me rasgar, então eu vou me rasgar, então eu vou me humilhar, então eu vou me arrepender, então eu vou me quebrantar, eu estou aqui e eu falo isso para Deus, querido. Sabe, querido, então sonde o teu coração. Sonde o teu coração. A nossa única esperança é Cristo. A nossa única esperança é nos tornarmos parecidos com Cristo. A
tua única esperança de salvação, querida, é Jesus. É aceitá-lo todos os dias da tua vida. É querer ser parecido com Ele todos os dias da tua vida. Sabe, queridos, eu aceitei a Jesus porque eu estava cansado da vida que eu vivia. Eu aceitei a Jesus porque eu não queria mais ser quem eu era. Mas não faz sentido nenhum eu aceitar Jesus por isso e continuar vivendo do jeito que eu vivia. Não faz sentido nenhum. É por isso que todos os dias eu me coloco diante do Senhor e eu digo: Deus, meu coração está aqui. Me ajuda a entender, Deus. Me ajuda a perceber que a gente é tão ruim que a gente nem percebe, querido. A gente é tão ruim que a gente nem percebe quando é que a gente está perdendo as estribeiras aí, se afastando de Jesus. Você nem sabe, cara, quantas vezes você foi a 100ª ovelha e o bom pastor foi atrás de você. Você não tem noção de quantas vezes Ele foi te resgatar. E às vezes a gente está se achando que está lá no meio das 99. Muitas vezes a gente se acha até o próprio pastor. Quando na verdade a gente é a 100ª ovelha que já está longe. E aí Jesus vai lá e puxa você de volta. Sabe, queridos, mas é tempo de nós colocarmos diante do Senhor o nosso coração como noiva de Cristo. Você precisa estar preparado, cara, para a volta de Jesus. Você precisa estar preparado para a volta de Jesus. Você precisa estar pronto antes dele chegar. O casamento celestial não vai colar essa da noiva atrasar, não, cara. Quem é noiva vai estar lá. Quem é noiva vai lá. E a Bíblia fala que a noiva vai ser sem mácula, sem ruga, adornada.